vamos lá, boa noite. Boa noite a todos, aguardando para a gente dar início ao estudo da noite de hoje. Então, vamos vendo como é que nós estamos aqui. Boa noite, Angélica. Então, vão me falando aí para eu ver quem já está entrando, como é que nós estamos, áudio, som. Boa noite, Silvia. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ana. Boa noite, Sônia, Carla. Boa noite a todos. Só um minutinho, já aguardando vocês. Deixa eu só pegar uma água. Boa noite, Suzana. Boa noite, Silmara. Boa noite, Tereza. Denis, boa noite. Pronto, eu coloquei mais água aqui no copo, porque hoje tá calor, muito quente, né? Boa noite, Maria Regina. Boa noite, Cris. Que bom. Boa noite, Sueli. Elô, boa noite. Estão aguardando mais um minutinho para a gente dar início. Boa noite, Ana Maria. Estão vendo e ouvindo bem? Estão aguardando mais um minutinho. Boa noite, Aline. Vamos ver se eu não pulei ninguém. Boa noite, Luzinete. Tatinha, boa noite. Liguei o ventilador aqui. Eu não tô aguentando o calor também, né? Hoje tá bem quente. Que bom, obrigada pelo retorno, Daniel. Boa noite, Regina. Boa noite, Valquíria. Então vamos lá, vamos dar início. Mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos em Teu nome para o estudo da noite. Gratidão, Senhor, por tudo que somos, por tudo que temos, pela oportunidade de sintonizarmos os nossos pensamentos contigo. Que nossos mentores se acerquem de nós nesse momento, retirando tudo aquilo que nos angustia, que nos perturba, que tenta nos tirar de perto de Ti. Auxilie-nos na noite de hoje, alargando nossa compreensão, dando-nos sabedoria, para que tudo que dissermos, tudo que ouvirmos, para que esteja de acordo com os Teus ensinamentos. Que vossa paz, que vossa luz e vosso amor se acerquem de nós nesse momento. Que possamos sentir a vossa presença através da espiritualidade amiga. Que as águas e os alimentos dos nossos lares sejam fluidificados e recebam o medicamento necessário para o refazimento de cada célula física e espiritual nossa. Esteja conosco, Jesus. Auxilie-nos, ampare-nos nas nossas necessidades espirituais. Que possamos nos alimentar das palavras, dos ensinamentos de hoje. E possamos sair daqui melhores do que quando entramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, que assim seja. Então vamos lá, mais uma vez boa noite a todos. Nós vamos então para a parte 4 do nosso estudo do livro Missionários da Luz, capítulo 11, que fala sobre intercessão. Recordando então, nós estamos aqui falando de um amparo espiritual. A Esther, a viúva que perdeu 2 maridos em situações bastante complicadas. O primeiro noivo, né, não chegou a consumar o casamento, era noivo. Ela tinha um carinho muito especial, o amor deles era muito bonito, Noé. Só que, de repente, sem entender, Noé se suicida. Pelo menos foi essa a ideia que ficou no momento que o noivo se suicidou. E logo após, então, ela encontra outro homem que vem trazer a felicidade, que é Raul. E com Raul ela teve um matrimônio, 2 filhinhos, viviam bem, não eram economicamente ricos, mas pagavam as suas contas tranquilamente. E de repente também Raul foi encontrado morto, com uma arma próxima ao corpo, todo ensanguentado, o que dava a ideia de que ele se suicidou. E foi por isso que pararam então, desculpa gente, que pararam então as pesquisas. Olha, isso nunca aconteceu. Só um minuto. Que pararam então as pesquisas com relação a essa morte e descobriram, segundo as pessoas que estiveram próximas, que foi um suicídio, mas a esposa Esther não aceitou de forma alguma esse problema, essa versão, porque segundo ela o marido era maravilhoso, não tinha por que estar acontecendo isso, nem porquê, nenhuma razão para ele ter se suicidado. Bom, mediante esse caso, a viúva ficou numa situação difícil, sem trabalhar, sem ter como manter os filhos, os 2 filhinhos, e um casal de tios doentes que vieram a morar com ela. Então, nesse momento, ela se vê sem emprego, sem prover as condições financeiras necessárias para essa família. Uma família que estava vivendo angustiada, triste. Esther ainda tinha bom ânimo. E graças ao bom ânimo e à sua prima Etelvina, que tem uma condição espiritual melhor até, mais equilibrada, mais iluminada, conhecedora das coisas do espírito, enquanto o sono físico levou então Esther para conversar com Alexandre, o instrutor de André Luiz, e pediu ajuda, porque Esther queria entender o que aconteceu com o marido. Será que ele se suicidou mesmo? Ela não queria crer nisso, ela queria saber a história de verdade. E aí Alexandre se propõe então a pesquisar, e na pesquisa a gente viu na última aula que realmente Raul tinha se suicidado. E o que levou Raul ao suicídio? Ele conta no livro e nós lemos. Ele era muito amigo de Noé, o primeiro noivo de Esther. E quando ele viu Esther pela primeira vez, ele se apaixonou perdidamente por ela. Só que ela e Noé nutriam um amor muito verdadeiro, a ponto de Noé também ser um homem digno e merecedor do amor de Esther. Então, olhando aquele casal, ele via que não teria condições sólidas dele estar com Esther, uma vez que Noé preenchia todos os requisitos do bom moço, do bom noivo e daquele que poderia trazer a felicidade a ela. Então, o que ele pensou? Vou envenená-lo
para que a morte dele seja bem suave, ninguém perceba, o envenenamento será aos poucos. E aí, matando, eu tiro ele do meu caminho, isso porque eles são amigos. Noé que deu apoio para o Raul vir morar na mesma cidade. Mas, por amor a Esther, ele faz tudo isso. E acaba, então, matando o melhor amigo para ter o amor que ele queria. Então, na verdade, Noé não se suicidou. Foi Raul que tirou Noé da jogada, matando o envenenado. Só que depois de ter feito isso, ele se casa com Esther, ele consola Esther, depois ganha a amizade dela, ganha o carinho, ganha o amor, casa-se com ela, forma a família, mas a consciência pesada de ter feito algo totalmente errado começou a cobrá-lo, e a gente fala que as leis divinas estão na consciência. Essa consciência pesada não o abandonou, a ponto dele ver Noé no lar, espreitando, vendo ele morar com a esposa, com a pessoa amada que ele havia escolhido, e aquilo Raul não foi suportando, até que premedita, consciência pesada, em desespero, ele resolve retirar a própria vida. E aí, sem coragem de contar para Esther o que tinha feito, ele engendrou a própria morte, de tal forma que ela parecesse um suicídio. Ele foi, atirou contra o próprio peito, em seguida não deixou digitais, jogou o revólver próximo ali para aparentar que não foi ele que fez aquilo. Tudo muito premeditado. Só que a Esther, com esse desespero, pediu por ele, porque ela o amava e não acreditava naquela situação. E quando Alexandre descobre toda a história, o que ele vai fazer agora? É a nossa reunião de hoje. Será que Alexandre vai contar para Esther, porque Teovina vai levar Esther, ou Alexandre vai fazer a visita? Quando a Esther estiver no sono físico, será que o Alexandre vai contar toda essa história terrível? Porque vocês viram que Raul confessou a história para Alexandre. O que será que vai acontecer agora? E olha, a história é muito interessante. Então é isso que nós vamos entender. Nós estamos agora no livro, na versão nova, página 152, essa daqui, ó. Continuemos a leitura. Terminando a confissão longa e amargurosa, contando tudo isso para Alexandre, Raul tinha o peito opresso e lágrimas pesadas ali lavarem o rosto. Comovidíssimo, não sabia por minha vez o que externar. Aquele drama oculto daria para impressionar corações de pedra. Alexandre, contudo, demonstrando a grandeza de suas elevadas experiências, mantinha a respeitável serenidade e falou: nos maiores abismos, Raul, há sempre lugar para a esperança. Não se deixe dominar pela ideia de impossibilidade. Pense na renovação de sua oportunidade. Medite na grandeza de Deus. Transforme o remorso em propósito de regeneração. Olha que lindo. Na nossa visão tão estreita, a gente fala assim, nossa, ele foi tão perverso, né? A gente tem essa mania de julgar. Como que ele está num lugar sendo acolhido? E olha o que um pedido intercessório da esposa, uma prece por ele não fez. Não que ele não vá ter que reparar os erros. Não que ele não tenha que viver umas colheitas amargas pelas escolhas que fez. Mas vai ter o auxílio da espiritualidade amiga. E isso é o mais belo. O remorso pode virar regeneração para ele. O suicídio já foi de uma mente que cobrava aquilo que ele fez de errado. E após ligeira pausa, enquanto o infeliz se debulhava em pranto, o mentor Alexandre prosseguia. Em verdade, seus males de agora não podem desaparecer milagrosamente, tá vendo? Você não vai virar santo depois de tudo que você fez. Não vai apagar tudo que você fez de errado. Não existe borracha no plano espiritual para isso. Todos faremos a colheita. Olha essa frase que linda. Quem tem o livro, grifa. Todos faremos a colheita compatível com a semeadura. Não tem como semear espinhos e colher só veludo e flores.
ou flores aveludadas. Então, faremos a colheita compatível com a semeadura. Mas também nós, que hoje aprendemos alguma coisa, já passamos inúmeras vezes pela lição de recomeçar. Tenha calma e coragem. Então, isso é o que há de mais belo. Não é porque nós estamos aqui te ajudando que as suas escolhas, a sua semeadura não te traga uma colheita amarga agora. Em seguida, Alexandre passou a notificá-lo relativamente à causa do nosso interesse. Então, em seguida, Alexandre começa a contar para ele por que eles estão ali ajudando, explicando-lhe que o trabalho de auxílio fraterno fora iniciado por meio das orações da esposa carinhosa e desolada. Olha que coisa linda! Como a oração tem poder. Graças à oração da viúva é que ele está sendo auxiliado agora. Deu-lhe notícias dela, da Esther, dos filhinhos e dos velhos tios. Falou-lhes da saudade de Esther e da sua ansiedade para vê-lo, ainda que fosse um ligeiro minuto, em ocasião do sono do veículo físico. Ouvindo as derradeiras informações, então Raul, suicida, pareceu reanimar-se vivamente e observou: ai, não sou digno. Minha miséria acentuar-lhe as dores, né? Tudo que eu fiz, se eu contar para ela, vai aumentar-lhe as dores. O orientador, porém, afagando-lhe, olha aqui que ação de Alexandre, afagando-lhe paternalmente a fronte, prometeu intervir e solucionar o problema. Então, vamos ver o que o Alexandre vai fazer para ajudá-lo. Retiramo-nos de novo e, percebendo minha profunda admiração, Alexandre ponderou: no pequeno drama em observação, meu amigo, você pode calcular a extensão e a complexidade de nossas tarefas nos serviços intercessórios. Os nossos companheiros encarnados pedem-nos, por vezes, determinados trabalhos muito distantes do conhecimento das verdadeiras situações. Para a sociedade humana, Raul é uma vítima de sicários ocultos. Então, para a sociedade que viu o desencarne dele, ele é uma vítima de malfeitores ocultos, de assassinos ocultos, quando é apenas vítima de si mesmo, porque foi ele que se suicidou. Para a companheira, é o marido ideal, quando foi criminoso e suicida. Então, aqui Alexandre está fazendo uma análise, né? Veja que até a companheira não acredita que ele se suicidou, que ele foi vítima de alguns malfeitores. Então, quantos não pensam isso, mas a verdade é outra completamente diferente. E aí André Luiz diz assim: compreendi as dificuldades morais em que nos achávamos para atender a petição que nos conduzira a semelhante serviço. As palavras do instrutor não evidenciavam outra coisa. Entendendo assim, ousei perguntar: esteja a irmã Esther preparada para o realismo de nossas conclusões? Então, a primeira pergunta de André Luiz é exatamente essa: nossa, você acha que ela vai estar preparada para escutar que o marido matou o noivo dela? Ele já matou o noivo e agora, com remorso, se suicidou? Será que ela vai aguentar receber essa notícia assim de pronto? Alexandre abanou a cabeça negativamente e redarguiu: somente são dignos da verdade plena os que encontrem plenamente libertados das paixões, os que estiverem espiritualmente fortalecidos e vivendo já em espírito mesmo na carne. Esther é profundamente bondosa, mas ainda não alcançou o próprio domínio, ela não tem domínio das emoções. Não possui as emoções, antes é possuída por elas. Olha lá o que ele fala. Em vista disso, diz o Alexandre, de modo algum lhe poderíamos dar o conhecimento completo do assunto. Está preparada para consolação, não para a verdade. Gente, olha que fala interessante. Eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Olha o que ele diz no plano espiritual. Nesse momento ela não tem domínio das emoções, as emoções a dominam. Ela está fragilizada. Vocês acham que ela saber dessa história vai trazer paz para o espírito dela, que precisa tanto prosseguir na carne, criando os filhinhos?
sobretudo dentro dos ensinamentos, dos desígnios divinos? Então é isso que Alexandre está falando, ela não está preparada. Então, em alguns casos, não adianta a gente contar a verdade, a gente pode fazer a maneira do bom samaritano, né? E consolá-la, ampará-la nas suas necessidades, mas sem fazê-la sofrer e cair ainda mais. Isso que eu achei lindo. E ele continua, André Luiz, fazendo as considerações, dizendo assim, olha, as afirmativas do instrutor chocaram-me de certo modo. De que maneira, né? De que maneira a gente vai esconder, omitir os pormenores da tragédia? Não seria faltar à realidade? Por que processo confortar a esposa saudosa, ocultando-lhe o sentido verdadeiro dos acontecimentos? Né? Como é que a gente vai fazer isso? De que maneira? Alexandre, porém, compreendeu minhas indagações e observou. E a espiritualidade amiga é demais, né? Porque olha a reflexão e a observação de Alexandre. Com que direito, ele fala para André Luiz, perturbaríamos o coração de uma pobre viúva na terra, na crosta, a pretexto de sermos verdadeiros? Com que direito? A gente fala a verdade, mas também desequilibra a pessoa, perturba no seu mais íntimo do ser. Por que motivo tisnar a esperança tranquila de 3 crianças adoráveis, envenenando-lhes talvez o destino tão só para não nos exibirmos como campeões da realidade? Nós vamos levar o desequilíbrio só em prol de estar dizendo que estamos falando a verdade? Haverá mais alegria em mostrar a sombra do crime que em descobrir a fonte do conforto? André, meu irmão, a vida pede muito discernimento. Olha que coisa linda. A vida pede muito discernimento. Cada palavra tem a sua ocasião, como cada revelação o seu tempo. Olha como às vezes nós metemos os pés pelas mãos. Olha como a espiritualidade, ela sabe analisar o momento certo e a maturidade nossa para receber tal ou qual informação. Não podemos compreender um serviço de socorro com o esmagamento do suplicante. A oração de Esther não lhe poderia ser portadora de desalento. A oração dela não pode receber como retorno um desequilíbrio ainda maior. Por isso mesmo, nem todos recebem, quando querem, a delegação de mais alto para os serviços de assistência. Tá vendo? Por isso mesmo, nem todos recebem, quando querem, a delegação de mais alto para os serviços de assistência. Então ele está dizendo assim, por isso mesmo que para fazer o que eu estou fazendo aqui agora, auxiliando, não é todo mundo que está no plano espiritual só porque não tem o corpo físico que vai fazer. Tem que ter preparo, tem que ter sabedoria, tem que ter conhecimento, tem que saber levar o conforto, tem que compreender se esta ou aquela ação nossa vai poder auxiliar ou ainda vai piorar mais o quadro da pessoa que está pedindo. Olha que fala de Alexandre, pessoal. Que linda que é. E ele continua dizendo, então, André Luiz, registrei a observação. Nesse dia, Alexandre dirigiu-se em minha companhia às autoridades do auxílio, pedindo a colaboração de uma das irmãs que funcionavam nas turmas de socorro para concurso mais eficiente ao coração de Esther. Então, além dele, que já estava fazendo o trabalho, ele foi no plano espiritual, no grupo de socorristas, de assistentes preparados, e pediu um auxílio de uma irmã para ficar essa entidade espiritual ao lado de Esther, confortando-a e amparando-a nesse momento em que ela vai visitar o marido no sono físico. Foi destacada Romualda, criatura dedicada e bondosa que desceu para a terra junto de nós, recebendo atenciosamente as recomendações do prestimoso amigo. Alexandre não se alongou em muitas instruções. Romualda deveria preparar a viúva espiritualmente para visitar na noite próxima o esposo desencarnado e, em seguida, demorar-se junto dela 2 semanas colaborando no reerguimento de suas energias mentais, energias psíquicas, e cooperando para que se lhe reorganizasse a vida econômica por meio de colocação honesta e digna. Gente, olha isso.
para ela poder reencontrar o marido no plano espiritual, sabendo do conhecedor Alexandre da situação perturbadora do marido, trouxe uma outra entidade que ficou durante semana com a Esther, preparando-a espiritualmente, não só para ela ter esse encontro em espírito com o marido, mas também para ajudá-la a arrumar um emprego para ela prosseguir. Gente, vocês já pararam para pensar o quanto a espiritualidade se movimenta para a gente estar onde está, prosseguir com fé, prosseguir com bom ânimo? O quanto que eles não fazem por nós? Vocês pararam para pensar isso? Olha o que está acontecendo aqui nesse caso. Se a gente lembrar disso, nós temos que ter muita gratidão mesmo e parar mais horas do nosso dia para sintonizar com esses irmãos maravilhosos, para buscarmos aproveitar essas energias, essas benesses. Nunca estaremos sós. E nos momentos que a gente mais acha difícil, complicado, nós